a primeira vereadora suplente em 61, que foi a filha do banqueiro Dante Borg. E desde então não tinha tido mais mulher a ocupar o posto de vereadora. Então 88, Lucas, é um ano especialíssimo na nossa história, porque a nossa Constituição ela foi promulgada, e você é advogado, não é? Não tenho OAB. Ah, tá. Sou bacharel. Você é mas é Isso. bacharel em direito. Sou bacharel. Então você é um cara que conhece leis, tem formação em direito. Então a nossa Constituição ela foi promulgada em 88. Ela traz para nós uma série de novos direitos, né, sociais, políticos. Então essa legislatura ela vai inserir a primeira mulher eleita diretamente, o primeiro negro eleito diretamente e a primeira e até hoje única pessoa com deficiência, né, a sentar numa cadeira de vereador em Monte Alto. Então nós vivíamos em 88, você é mais novinho, né, nasceu só 7 anos depois, mas nós vivíamos uma efervescência política em 88. Nós estávamos saindo, né, de anos de estado de exceção, nós estávamos vivendo uma situação nova. E nós, mesmo criança, né, eu via os adultos conversarem, os jornais, aquela coisa toda, aquela esperança que os brasileiros tinham de que a partir daquele momento, a partir daquela carta sendo promulgada, a gente teria, né, dias melhores. Então, essa legislatura, ela abre isso na nossa cidade. Porque não mais só pessoas tradicionais estavam participando da política, mas também pessoas populares, pessoas saindo dos seus círculos, né, digamos assim, de bairros, de comunidades, de segmentos sociais, né? Então eu, mediante isso, pensei, né, em escrever algo que pudesse trazer ali um aprofundamento dessa ideia, né? E aí é sempre importante, eu sempre gosto de dar o crédito, né, para algumas pessoas que, se não fosse elas, talvez essa pesquisa não estaria sendo feita. Conta pra gente como foi esse processo de pesquisa. Você falou com pessoas, buscou registros históricos, como foi isso? O nosso presidente, né, o meu cargo, né, de agente cultural legislativo, ele é um cargo novo, né? É um cargo que foi criado em 2023 no mandato do Thiago Cetrone, né, do professor Thiago Cetrone. Eu prestei concurso, passei, né, assumi o cargo, e o presidente, quando eu assumi o cargo, era o Morelli, né, o nosso querido Donizete Morelli. E eu cheguei para o Morelli, né, e o Morelli é uma pessoa muito simples, né, uma pessoa muito boa, muito simples. Eu falei, Morelli, tenho uma ideia aqui de fazer uma pesquisa, cara. Não sei se você tem ideia do que vem ser isso na parte de história, fazer um levantamento, né, a respeito das eleições de 88, teve eleições, né, municipais. Posso ir até o museu, ver o arquivo de jornais do museu? Ele falou, Samuel, fica à vontade. Fica à vontade. E é importante chamar atenção para isso, né, Lucas? Porque o meu cargo, nas atribuições dele, consta que eu tenho que produzir história. Você está entendendo? Então, eu tenho que buscar, né, digamos assim, cumprir com isso. E aí o Morelli deu toda a carta branca lá e eu comecei a pesquisar. E é uma curiosidade, né? Porque quando eu fui até o Museu Histórico, nos arquivos do Museu Histórico, não tinha jornal de 88. Eu já tinha visto ali jornal de 32 que eu tinha feito numa pesquisa, né, anterior que eu fiz, em 2012 a 2013. Você tinha jornais de 1932 a 37, mas não tinha jornal de 88. Não sei por quê. E aí eu conversei com a dona do Imparcial. Eu fiz uma varredura dos jornais que existiam em 88, perguntei para as pessoas mais velhas que eu, e todos disseram que só havia o jornal Imparcial, né? E aí, como não tinha jornais, nenhum exemplar de nenhum jornal em 88 no museu,
eu fui até o Imparcial pedir para a dona do Imparcial, né, para sua filha, se eu pudesse fotografar os jornais. E aí, Lucas, foi interessante que conforme eu folheava, ia tirando fotos do jornal, uma série de ideias ia me vindo, né? Então, quer dizer, eu ia tirando, fotografando. Podemos falar de economia, porque quando você nasceu, o Plano Real estava no 2º ano. Então, a inflação ela havia desabado. Então, o Plano Real ele consegue controlar a inflação. Só que quando em 88, a inflação, como você pode ver aí no gráfico, ela explodia, ela estava em 1000% ao ano. Então, a inflação ela corroía, né, o salário das pessoas, né? 88 também, Lucas, foi o ano do centenário da abolição da escravidão no Brasil. E aí a questão que tinha nos jornais também era: a abolição completa 100 anos. Mas e aí? E os negros? Eles estão emancipados? Eles estão inseridos socialmente, né? Nesse Brasil, em Monte Alto, etc e tal? As pessoas, no geral, viam os negros como iguais? Todos os lugares da nossa cidade aceitavam negros? Então, as páginas do jornal também falavam sobre isso. E aí, né, obviamente, conforme os anos iam passando, que eu tirava as fotos, e estava falando das eleições municipais de 88, que foram eleições, foram as primeiras eleições, né, pós-promulgação, porque a Constituição ela é promulgada no início de outubro. Se não me falha a memória, 3 ou 30 de outubro. É, isso, é 3 assim. ou 30. Acho que é 3 de outubro. Então, foi um fato marcante, né? E você tem atores políticos tradicionais participando, como um Elias Badur, como um Zezé Inforçati, né? O Melhorança pelo PT, foi a primeira eleição que o PT participou na nossa cidade. E você tem do outro lado, né, disputando o legislativo, pesos pesados, né, que já estavam ali atuando, como Carnacione, Anísio Haddad, Júlio Raposo do Amaral Neto, né, e essas novidades, como a Shirley, como o Fio, como o Luiz Botinha, está entendendo? Também tinha o Israel, o Chiquitelli. Então, os textos falavam sobre isso, né? O prefeito naquela oportunidade era o Dr. José Rodrigues, né? Então você tinha talvez os 2 maiores prefeitos da nossa história, né? O Dr. José com o cargo e o Elias ali tentando voltar ao cargo, né? E para fechar os temas, por isso que o livro se chama Monte Alto, 1988, uma cidade e várias perspectivas. Porque, Lucas, eu quero que quando a pessoa que vem a ler esse livro, ele tente se colocar no ano de 88. Então, eu não só estou falando de política, estou falando de várias coisas, né? E o último tema a se abordar é a AIDS. Então, a AIDS foi o terror da minha geração, de gerações anteriores à minha. Então, porque se você contrair esse vírus, era morte na certa. E muita discriminação pairava sobre quem contraía esse vírus, né? Então, eu uso 3 textos. Eu, obviamente, não menciono os nomes das pessoas que publicaram, mas eram duas pessoas, dois artigos de opinião. Um texto era um texto geral informativo, né? Mas eram pessoas influentes. Então, se essas pessoas tinham esse posicionamento, essa opinião, né? Então, existia uma influência na sociedade. Então, muito preconceito, muita discriminação. Então, esse é o quadro geral dos temas que eu abordo no meu livro. Falando desse tema, como você, depois das suas pesquisas, como que você identificava que essas pessoas eram tratadas nessa época? As pessoas com AIDS? Isso.
Estigmatizadas. Uma pessoa com AIDS, ela era estigmatizada. A pessoa, vamos pegar, não sei se você viu Filadélfia, um filme de Tom Hanks. Eu acho que eu vi esse filme, mas há muito tempo. Esse filme é maravilhoso. Faz muito tempo. Ele trabalha com a ideia de um advogado de renome, um advogado que trabalhava numa das maiores companhias de advocacia da Filadélfia, e ele contrai a AIDS e ele do nada é demitido. Então aí até que passa o filme é o que, né? Ele processa os seus empregadores porque estava demitindo ele não por questões técnicas ou profissionais ou produtividade no trabalho, mas porque ele tinha AIDS. Então ninguém queria tocar pessoas com AIDS. As pessoas falavam, até me lembro uma vez que o Pelé fez um comercial beijando uma mulher aidética, né, soropositivo, na boca, para mostrar para as pessoas, a AIDS não pega com um toque na mão, com um beijo no lábio, para contrair, ou é transfusão com sangue contaminado, né? É uma doença sexualmente transmissível, né? Diz que aí o contato, aquela coisa toda. Então, muito preconceito, muita discriminação e muita estigmatização, né? A pessoa, ela morre socialmente. Como um cara das sociais, eu digo isso, né? Uma pessoa estigmatizada é uma pessoa morta socialmente, porque as pessoas não querem ter relações com ela, não querem ter contato com ela, porque ter contato com ela, né, pode trazer uma imagem negativa, né? Pode trazer algo negativo para a imagem daquela pessoa, né? Então isso aconteceu com as mulheres na Idade Média, na Inquisição, aquela coisa toda, né? Com as mulheres mais velhas, e aí chamadas de bruxas, né? Então é uma exclusão, é uma estigmatização, é uma exclusão social. Então é isso, nós vamos encerrar agora o primeiro bloco, voltamos já já com mais ensinamentos aqui, um pouco do conhecimento que o Samuel está passando pra gente. Nova Cultura, FM 90.1 de Monte Alto, para toda a região. Na hora de construir ou reformar, cada detalhe faz a diferença. Pisos a partir de R$ 19,90 ao metro quadrado. Piso retificado de alta qualidade a partir de R$ 23,90. Réguas amadeiradas com aparência natural a partir de R$ 23,90. E porcelanatos sofisticados a partir de R$ 43,90 ao metro quadrado. A Pisolar também oferece argamassas, rejuntes, gabinetes, pias, bancadas, metais, acessórios, tintas e esquadrias metálicas e de alumínio. E condições que cabem no seu bolso. Visite a Pisolar na rua Ananias de Carvalho 670 ou chame no WhatsApp 16 99726 3560. Pisolar, qualidade que valoriza a sua obra, preço que cabe no seu bolso. A Decra faz vistoria em automóveis, motos e caminhões. Vistoria com identificação veicular, vistoria cautelar com verificação de estrutura e pintura, vistoria para financiamento, seguro e vistoria para regularização de documentos. Então, não esqueça, na hora de comprar ou trocar seu veículo, exija o selo Decra Vistorias, atendendo também em Jaboticabal, Bebedouro e Barretos. Decra Vistorias, em Monte Alto, Rua Benjamin Constant, 690, WhatsApp 16 994500465. Fale com Paulinho, Decra Vistorias. Quer ser feliz pedindo delivery e economizar? Vem pro Clube iFood. Tenha 5 cupons de até R$10 para pedir onde quiser no aplicativo. Com o iFood tem entrega grátis em parceiros selecionados, promoções exclusivas, descontos em marcas parceiras e muitos cupons extras especialmente para você. Quem assina o Clube iFood não se arrepende. E para provar isso, o iFood tem até 2 meses grátis de assinatura para experimentar e se apaixonar. Pega o celular, abra o aplicativo do iFood e assine o Clube iFood agora mesmo. No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto.
Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor. Seu bebê merece o melhor e você encontra na Certeza Baby. Produtos pensando com carinho para cada fase do seu filho, desde o recém-nascido até o juvenil. Vá conhecer muita variedade e se surpreender com os preços. Cobertor 100% algodão para bebê apenas R$ 71,90. Cortina de vol dupla para quarto infantil por apenas R$ 89,90. Kit berço sublimado com 13 peças por apenas R$ 199,90. Pagamento facilitado no crediário ou cartão em até 6 vezes. Certeza Baby, o mundo encantado da mamãe e do bebê feliz, na rua Nhonhô Livramento, 1600, no centro de Monte Alto. Certeza Baby, você vê a diferença. Nova Cultura FM 90.1. Estamos de volta aqui com Fala Monte Alto, com Samuel Decreste, falando sobre o seu livro, sobre a pesquisa que ele fez aqui na cidade. E você que quer também ouvir a Rádio Cultura pelo aplicativo da Nova Cultura, é só você ir lá na sua loja de aplicativo e escrever Nova Cultura, vai aparecer lá o primeiro aplicativo, você baixa e vai nos acompanhar aqui ao vivo e também toda a programação da Nova Cultura de Monte Alto. E também pelo WhatsApp, 3242-1258. Você pode enviar perguntas e mensagens aqui para o nosso convidado. Samuel, você conversou com muita gente, fez uma pesquisa extensa, conversou com várias pessoas. Tem alguma dessas entrevistas, algum desses relatos que marcou você? Olha, Lucas, fazer pesquisa, né, em cidades como Monte Alto, em pequenas cidades, é um desafio muito grande, porque nem todo mundo quer falar. Principalmente quando você vai abordar assuntos um pouco polêmicos, né? Então, por exemplo, ao trabalhar com a questão da inserção da mulher na Câmara, obviamente virá a pergunta a respeito de machismo, de certas coisas do tipo, né? Ou, por exemplo, a inserção de um negro, né? Como que foi recebido esse negro, né? Um PCD, né? As pessoas olhavam para essa pessoa. Então, às vezes é difícil, as pessoas não gostam de responder perguntas como essa. Então, nem todo mundo que eu tentei falar, falou comigo, né? Deu entrevistas, né? Mas, assim, das pessoas, sou muito grato às pessoas que deram entrevista, né? Dr. Fran, vou tentar não esquecer ninguém, o Alencar, o Gilmar Leite, Isael Chiquitelli, a Marizilda representando a Shirley Alves, a dona Luísa representando o ex-marido, que era o Luiz Botinha, e os filhos do Fio Preto, né? O Giancotti, José Giancotti também deu entrevista, o Marcelo, o Preciso Augusto Marcelo. Olha, das entrevistas que eu fiz, me chamou muito, vamos dizer assim, o personagem que eu não tenho vergonha de falar, nem de omitir, a entrevista mais ousada que eu dei foi para o Marcelo, para Aparecido Augusto Marcelo, porque ele fala mesmo, ele não tem melindre, né? Então ele abre o jogo. Então foi uma entrevista muito boa, as contribuições dele. E também, né, a Fátima, filha do Fio, talvez a coisa que mais me tocou foi isso. Porque, Lucas, eu abordo no livro a polêmica do Monte Alto Clube. Porque desde que eu nasci, me conheço por gente, né, quando eu era pequenininho, eu sempre ouvi que o Monte Alto Clube era um clube de elite. E que o Turcão era o clube da galera. O clube dos pobres, né, o clube do pessoal, né, que não pertencia à elite. E isso aí já teve muita briga na cidade, né? Muita gente que pertencia ao Monte Alto Clube não afirmava categoricamente que o clube não era, digamos assim, um clube excludente, né? Um clube que não recebia negros. Mas teve uma passagem, né, com a esposa do Fio. Um dia ela foi proibida de entrar no clube e o motivo era óbvio, né? O Marcelo também deu seus relatos. E aí, o Fio Preto, ele era uma pessoa, Lucas, com um bom trânsito, não só com a comunidade mais pobre, a comunidade negra de Monte Alto, mas ele tinha bom trânsito também com a elite de Monte Alto.
Fio Preto era uma pessoa carismática. E aí um dia, depois de toda essa polêmica em volta do veto da mulher dele ter entrado no clube para uma festa, ofereceram para ele um título do Monte Alto Clube. E aí a Fátima, naquele jeitinho delicado dela de falar, disse, ele negou. Porque ele negou porque ele não encontraria ninguém das pessoas como ele lá. Né? Ele negou porque ele não encontraria os seus lá. Né? A sua comunidade, o seu segmento, né? A sua irmandade negra de Monte Alto. Então ele não quis, né, se tornar sócio do Monte Alto Clube. Ele poderia ter se associado, né? Mas não, ele era uma pessoa de opinião. E ele sempre investiu no quê? Né? Por exemplo, no Turcão. Acho que ele dirigiu o Turcão, né, durante algum tempo. Então ele investiu ali os seus esforços, foi dedicado ao clube recreativo municipal, né, que se chama Turcão 1, que na época, né, hoje o Turcão ele foi ressignificado, né? Ele tem outras funções, né? Mas naquela época o Turcão era um clube, né, noturno, era uma discoteca, era um lugar de fazer bailes, de fazer festa, né? E é uma pena porque o Turcão, enquanto um lugar com essa função, atraía multidões, né, em 88, nos anos 80, no início dos 90, né? Então é uma pena não ter um espaço para as pessoas, para os jovens como você, né, poderem ir a uma discoteca, a um baile, né? Como eu não fui, eu peguei o fim do Turcão já, né? Mas quem aí tem 50, 60 anos lembra do Turcão com muito carinho, né? Porque era um clube que atraía multidões. Então essa foi a fala que mais me tocou no livro, né? A fala da Fátima a respeito do seu pai, o Fio. Quando teve essa promulgação da Constituição de 88, você notou, através das suas pesquisas, uma mudança, como dizer assim, na sociedade em si, em Monte Alto? Saímos de um governo, de uma teórica ou de uma ditadura e entramos na pseudodemocracia que vivemos hoje. Você acredita que houve essa mudança, houve uma real ruptura? Ou simplesmente as pessoas continuaram seguindo a vida como se nada tivesse acontecido? Olha, Lucas, a Constituição, você deve conhecer ela muito melhor do que eu, por ser formado em Direito. A Constituição ela é gigante e ela vai trazer inúmeros direitos, obrigações, aquelas coisas todas. E a Constituição, quem construiu, quem elaborou essa Constituição, tinha como espelho os estados escandinavos da Europa, ou o que eles chamam de Estado de Bem-Estar Social Europeu, que eram estados que forneciam não só os direitos políticos, civis para as pessoas, mas que forneciam os direitos sociais. Para quem não sabe, os direitos sociais é o acesso gratuito à saúde, à educação, transporte, esporte, moradia, etc e tal, certo? Então, Lucas, a Constituição ela coloca isso no papel. Mas, de fato, acontecia em 89? Não, então é uma construção. A nossa democracia, Lucas, permita-me discordar de você, eu acho que, assim, com todas as falhas, nós vivemos numa democracia. A democracia ela é construída no dia a dia. A democracia, Lucas, eu acho que ela não, vamos supor, 1º de janeiro de 89, quando inicia o mandato do presidente Fernando Collor de Mello. Não é ali que ela começa. Ela começa em 85, quando você vai ter a transição, quando vai ter o último presidente militar saindo e entrando o primeiro presidente civil. Então, a nossa democracia, repito, ela pode ter falhas, e ela tem falhas, como qualquer democracia no mundo,
inclusive as dos países do norte, dos países desenvolvidos. Então ela é uma construção. É muito óbvio que houve evolução. É muito óbvio. Vou dar um exemplo, porque eu sempre gosto de dar exemplos pautados na nossa realidade. Em 88 eu estudava no 4º ano do SESI. O SESI não era essa escola bonita ali do Bela Vista, ela é uma escola que ficava ali no São Guilherme. E naquela época, Lucas, a gente tinha que comprar caderno, a gente tinha que comprar material, roupa, livros. E eu tinha amigos negros, e eu menciono não menciono o nome dele, mas eu menciono as suas iniciais, que eu nunca me esqueço que ele deixou de estudar porque a sua família não tinha dinheiro para custear os seus livros e o seu equipamento, o seu material, a sua roupa, e ele tinha que trabalhar para ajudar a família, certo? E é o que ele fez. Ele saiu, certo? Hoje, é triste isso, né? Hoje os alunos da rede pública, eles têm tudo aqui em Monte Alto, certo? E eles têm que estar na escola até terminar o Fundamental 2, tá entendendo? Fui professor aqui da rede municipal, eles têm que estar estudando. Então, a partir dos 15 anos, eles podem se tornar aprendizes, essas coisas aí, certo? Mas você vê, hoje você tem até o ensino médio material entregue gratuitamente. Você tem a vaga, é uma obrigação do Estado trazer para a criança, para o jovem adolescente, a vaga na escola, certo? Então, aí, se os alunos estão estudando, se há uma evolução da educação, são outros 500. Mas os alunos estão na escola, certo? Ninguém tem que sair para trabalhar. Então, fazendo um paralelo, como você me pergunta, daquela época, eu acho que há uma evolução, sim. Eu sou meio conservador num aspecto. Em geral, eu sou um social-democrata liberal, mas eu não gosto da progressão continuada, certo? Atualmente eu sou professor num colégio em Taquaritinga e não há progressão continuada nesse colégio. Explica para os ouvintes o que é uma progressão continuada. Progressão continuada seria que o aluno ele não vai repetir de ano se ele tira notas ruins. A única coisa, né, não sou um perito na temática, né, da estrutura pedagógica aí de leis, mas a única coisa que reprova um aluno é falta, certo? Então, estão poucos alunos na rede, tanto municipal como estadual, eles são reprovados por questão de produtividade. Está entendendo? Então, eu posso ser muito criticado por essa minha fala, né? Porque muitos, né, vão dizer, mas se o aluno é reprovado, ele também vai ser direcionado para o trabalho, aquela coisa toda. Mas eu acredito, como professor, que desde pequeno as crianças elas têm que ter ali as suas obrigações com o estudo. Você vai passar se você estudar. Então, nesse aspecto, eu sou conservador. Então, tipo, eu tenho uma prova, eu tenho que estudar. Então, eu vou passar de ano se eu tiver aquela produtividade média. Tá entendendo? Porque isso, Lucas, vai ser um pré-requisito para o próximo ano. Um pré-requisito para o meu trabalho. Então, por exemplo, eu já ouvi aqui na rádio Moreira, pessoas de indústrias dizendo, olha, nós temos postos de trabalho, mas os jovens eles não têm conhecimento matemático para uma formação técnica para trabalhar na indústria. Está entendendo? Então, meu caro, para você trabalhar, para você se inserir no mercado, você tem que saber ler, escrever, ter domínio de linguagem, domínio de matemática, dependendo do trabalho que você vai desempenhar, você está entendendo? Então, eu acho que nesse aspecto, a progressão continuada, por mais que ela, se você vê ali
a porcentagem de crianças na escola no Brasil é boa. Só que qual é a nota naqueles simulados, naquelas verificações de qualidade, tá entendendo? Aí você vai ver a nota é baixa, porque o conhecimento adquirido é muito pouco. Então, é o que nós temos no Brasil, são chamados analfabetos funcionais. Eles sabem ler e escrever, mas não sabem operações matemáticas básicas e também não sabem interpretar texto, certo? Infelizmente, a nossa educação está nessa situação, né? Mas nós vamos para um próximo bloco, um intervalinho rápido aqui para a gente beber uma água e já volta com mais Samuel Decresce. Nova Cultura. FM Andazi Calçados. Atenção, atenção! Crediário facilitado na Andazi Calçados. Compre agora e só comece a pagar em setembro. Sem entrada e em até 6 vezes no carnê. Mas corra, essa chance só vai até o dia 31. Venha para Andazi Calçados e aproveite o melhor do crediário. Andazi Calçados. Seu estilo em parcelas que cabem no seu bolso. Crediário mediante aprovação. Consulte o regulamento da loja. Na Nhonhô do Livramento 1736, ao lado da Americanas. Andazi Calçados. Vem pra Ótica Oculares, olhos com os melhores cuidados que você merece. Qualidade sobe, o preço desce. Julho da Visão. Descontos de até 30% em armações selecionadas. Várias grifes para você conferir. Mês de julho com condições que você nunca viu. Pague em até 10 vezes sem juros e ainda ganhe um brinde especial nas compras acima de R$200. Seu novo óculos te espera na Ótica Oculares, no Nhonhô do Livramento, 1815, em frente ao Banco Bradesco. Telefone 3242-6075. Ótica Oculares, a escolha certa para a sua visão. Ótica Oculares. Hoje no Ipiranga Supermercado tem quinta da carne. Vem que tem contra filé 42,99 o quilo. 7 bovino 34,99 o quilo. Que é isso? A 100 músculo traseiro ou carne moída só 29,99 o quilo. E coxa e sobrecoxa de frango pacote congelado 7,99 o quilo. Mas tem mais, muito mais no açougue completaço do Ipiranga. Hoje tem quinta da carne. Oh, beleza! Mete o pé pro açougue Ipiranga. É mais barato em ponta final. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Comprando na Radial Pneus, além de contar com serviço de qualidade, bom atendimento e ótimos profissionais, você ainda irá concorrer até o final do ano a dezenas de vale-compras de até R$5.000 cada, 7 Honda Bis e um Fiat Mobi 0 km. Não fique esperando seu carro quebrar. Corra para a Radial Pneus. Radial Pneus não vende só pneus. Radial Pneus, Rua Sica 297, 3242-1444. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos, viu? Nova Cultura FM. De Monte Alto para toda a região. Estamos de volta aqui com Fala Monte Alto. Samuel agora vai contar para nós o dia do lançamento do livro lá na Câmara. Temos até imagens aí do dia, né? Bom, se não me falha a memória, foi no dia 4 de junho desse ano, né? Foi que a gente fez ali um evento, né, de inauguração. E foi um sucesso, né? Porque muitas das pessoas que deram a entrevista para mim compareceram, né? Eu não imaginei que ia vir tanta gente, né? Amigos, minha esposa, né? Muitos vereadores estiveram presentes, aí o Carlos Gerber, o Madureira, que é nosso conselheiro da escola, sem contar o Morelli, né? O presidente Baltazar e o Tiago. Então, ali as pessoas presentes aí, interessante também, teve o Nassim Bem, que fez todo um vídeo ali, gravou toda a apresentação, né? Então eu tentei expor aqui, assim como eu estou expondo para vocês, eu tentei expor, vender o meu peixe, né? Como diria o outro, né? Para fazer com que as pessoas tenham esse interesse em ler a obra, né, conhecer um pouco dessa obra, né. E agradecer muito, né, ao Baltazar, né, nosso presidente, que, né, como eu estava dizendo, né, pessoas que foram importantes, né, para que esse livro pudesse ser
lançado, né? O Baltazar foi uma delas, né? Porque quando eu fiz a pesquisa, aí eu até tentei, Lucas, ver com algumas pessoas, né? No mundo privado, ser um patrocínio, né? Mas as pessoas meio que fugiram, né? E aí foi que o presidente disse, não, nós vamos publicar o livro, porque nós estamos aqui cumprindo com aquilo que nos é de obrigação. Você de produzir conteúdo, né? E a gente de fazer esse conteúdo chegar a ser, né, publicado e chegar às pessoas. É um livro gratuito, né? Nós tivemos 100 cópias, então 100 cópias físicas e a cópia digital. Então, muitas das pessoas que foram até o lançamento receberam uma cópia, né? As escolas de Monte Alto receberam uma cópia. Então esse livro ele não é vendido? Não, esse livro não é vendido, nós não podemos vender esse livro. Outra coisa importante, né? No mundo acadêmico, né? É muito comum pessoas pagarem para publicar livro para fazer lattes. Não sei se você ouviu essa expressão já, né? Não, explica pra gente o que Fazer lattes é assim. Fazer lattes é você ter produção científica. E a partir dessa produção científica, você vai poder disputar. Por exemplo, eu fiz um mestrado. Então eu tenho um livro publicado, me facilita a entrar num doutorado. Não é meu caso, eu já sou doutor, tá entendendo? Então, se você vai prestar concursos assim, tudo que você tem publicado não é o meu caso. Eu já sou um cara que já está chegando dos seus 50 anos, tenho, né, sou professor de colégio aqui de Taquaritinga, trabalho aqui na Câmara. Então, o nosso objetivo com esse livro é cumprir com as atribuições que nós temos, né? A minha de produzir conteúdo e a Câmara de fazer com que esse conteúdo chegue para as pessoas. Então, isso é importante da gente chamar a atenção, né? E aí o nosso presidente ele foi, né, extremamente, né, importante nesse processo. Porque poderia acontecer o quê, Lucas? Essa pesquisa ficar encostada numa pasta, certo? E ninguém ter o conhecimento dela. Então eu tenho certeza que, eu não sei se o meu livro é genial, se ele é bom, se ele é regular ou se ele é ruim. Aí são as pessoas que vão ter que falar para mim. E uma coisa que eu espero é que as pessoas dialoguem com o meu livro. Tá entendendo? Que eu incentive mais historiadores montealtenses, pesquisadores, a também continuar fazendo pesquisas, né? Dialogando. Então, o nosso papel é esse. O papel da Câmara é esse, né? O meu é de produzir conhecimento, a Câmara de fazer, a partir do seu presidente, de fazer esse conteúdo chegar nos montealtenses. E não só nos montealtenses, porque esse livro está na Unesp, eu enviei uma cópia para... Porque se eu fiz bacharelado, mestrado e doutorado na Unesp de Araraquara. Então, o livro também está na Unesp. Então, esse livro ele está acessível tanto para as pessoas no físico, menos cópias, né? Mas também quem tiver interesse em ler no digital também tem. É só acessar o site da Câmara. Você vai ter no site da Câmara, você tem a notícia do lançamento, você consegue baixar o livro por lá. Ou você vai ter, não me lembro de cabeça agora, mas se você na parte de mídia da Câmara, vai estar lá artigos e livros. Tem artigos que eu já publiquei pela Câmara, né? São pequenos textos, e também tem o livro para as pessoas baixarem. Então não tem como, desculpa para falar que não tem como ler, certo? Então o livro é para quem quer realmente conhecer a história de Monte Alto de uma maneira gratuita. Então essa foi vamos dizer assim, a ajuda que a Câmara deu, a publicação daquelas matérias que você conseguiu conciliar em um livro só. Tudo que eu fui construindo, né? A minha pesquisa ela é feita com uma fonte primária, é o imparcial, então metodologicamente dizendo, certo? A minha fonte primária, o corpus primário é o jornal imparcial. E a fonte secundária são os relatos orais das pessoas, né? Então, foi a partir daí que eu fui desenvolvendo, né? Cada capítulo aborda, né? Economia, questão dos negros, a questão da AIDS. Tem um capítulo especial para as pessoas que deram as entrevistas.
né? E no último capítulo, ele é bem interessante, porque ele traz várias coisas, elementos culturais do 88. Então, por exemplo, né, não sei se você sabia, mas antes do Bicudo ser vereador, ele tinha uma bicicletaria. Então tem no livro aí, né, uma propaganda, bicicletaria do Bicudo. Né, você vai ter os bailes do Turcão, Doce Veneno no Turcão, neste sábado, não sei o que lá. Né, Metallica Vídeo, que era uma videolocadora aqui dos anos 80, né? Quem tem mais de 40 anos sabe do que eu estou falando, certo? Então tem muita coisa bacana nesse capítulo que vai trazer de curiosidades da época, né? Coisas do dia a dia ali, o desfile de Monte Alto, quem foi a Miss Imprensa de 88, você tá entendendo? É por isso que eu digo, eu tento fazer o cara que está lendo, né, a pessoa que está lendo aí o livro, voltar para 88. E não é só um livro só de política, que claro, a minha obrigação como agente cultural é escrever sobre o legislativo de Monte Alto. Só que eu acho que fazendo um livro, trazendo essa diversidade, fica mais legal, né, mais aprazível das pessoas, né, lerem, se debruçarem para ler esse livro. Então nós vamos para o nosso último bloco. Para você que tem alguma pergunta para o Samuel, é no 3242-1258 ou nos acompanhe pelo aplicativo da Nova Cultura. E voltamos já já. Nova Cultura FM. Atenção, atenção! É hora de renovar o seu lar com conforto, beleza e economia. Na Loja Certeza, você encontra tudo para transformar sua casa em um verdadeiro aconchego. Jogos de colcha solteiro, várias estampas, martelado, dupla face, só R$ 89,90. Toalhas de banho super absorventes por somente R$ 29,90. Travesseiros em fibras siliconizadas por somente R$ 19,90 na Certeza Magazine. São ofertas imperdíveis em produtos de qualidade, com aquele precinho que só a Loja Certeza tem. Corra aproveitar estoque limitado. A Certeza espera por você. E mais, tem tapete com preço imbatível. Na Certeza, cuidando da sua casa com carinho e estilo. Loja Certeza, no centro da cidade, na Nhonhô Livramento, 1533, em Monte Alto. Loja Certeza, você vê a diferença. Loja Certeza. O Sistema Vida completa 30 anos de história. Somos a união do profissionalismo e do comprometimento de diretores, colaboradores e médicos em uma parceria de sucesso com empresas e beneficiários. Ter um plano de saúde do Sistema Vida é fazer parte de um legado de amor, inovação e responsabilidade na busca de soluções em saúde. Tudo do jeito que você merece. Sistema Vida, 30 anos de saúde em cada história de vida. Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde. A nossa cidade tem amor e amizade. Tem gente que trabalha e você pode confiar. Tem JW Contabilidade. Tradição e confiança para a empresa prosperar. JW Contabilidade. O melhor resultado você vai encontrar. JW Contabilidade, um escritório com transparência e credibilidade. Assessoria contábil para empresa, comércio e indústria, pessoa física e produtor rural. JW Contabilidade, o nosso trabalho é por você. JW Contabilidade, Dr. Raul, 1196. Telefone 16-3242-1351, Monte Alto. JW Contabilidade, comemore bons resultados com a gente. jwcontabilidade.com.br. JW Contabilidade. Nova Cultura. Você sintoniza em FM 90.1. Estamos de volta aqui com o Samuel. Samuel, eu quero que você fale para nós e para o futuro. O que a Câmara está trabalhando aí para trazer para Monte Alto? Boa pergunta. Nós temos aí no radar, né, uma questão de presente e uma de futuro, né? De presente a gente vai retomar, né, o nosso Parlamento Jovem agora nesse segundo semestre, né? Então nós vamos já nos próximos dias, a semana que vem, lançar os vencedores, né, do nosso Parlamento Jovem. Como funciona o Parlamento Jovem? O Parlamento Jovem, ele foi um projeto, né, que foi uma resolução que foi aprovada esse ano. A gente ressuscitou essa ideia de criar, como ele chamava vereador mirim antigamente, né? Ele tinha outro nome antigamente, que era vereador mirim.
E agora a gente remodelou e colocou esse programa, essa ideia, esse projeto, sob a tutela da Escola do Legislativo. Então, a gente foi, eu e a Ellen, nas escolas, nós conversamos com os alunos na escola, começamos a falar sobre o papel dos vereadores, né? E depois nós recebemos quase todas as escolas de 9º ano de Monte Alto. A única escola que não quis participar porque tinha outras obrigações era o SESI, mas todas as outras escolas com 9º ano participaram, né? E a gente recebeu todas as escolas. Então, toda visita tinha como roteiro conhecer o nosso museu, conhecer o prédio da Câmara e tinha uma palestrinha comigo e com um vereador. Então sempre tinha um vereador nas visitas e foi muito legal porque é uma inserção, é uma educação política, né? Então agora nós vamos ter os vencedores, nós vamos ter uma preparação para uma sessão simbólica e depois também a premiação mais para frente desse Parlamento Jovem, né? Então cada escola, Lucas, vai ter no mínimo um vereador eleito, certo? Então, você, né, que concorreu à eleição, foi pelo sistema proporcional. Essa eleição ela é pelo voto distrital, né? Então, cada escola vai ter no mínimo um vereador eleito. Como? Os alunos fizeram, né, esboços de projeto de lei de indicação. E aí nós estamos tirando os melhores, né, e classificando eles, elegendo eles ali, os 13 melhores. São 9 escolas participantes, então as 9 escolas vão ter no mínimo um vereador eleito, né, um parlamentar jovem, e também, né, as sobras vão ser 2 da escola pública e 2 da escola privada. Para o futuro, né, mudando a pauta, para o futuro nós já montamos um comitê, né? Acho que a partir da semana que vem eu estou de férias, como eu disse a você, e nós montamos um comitê, né, de vereadores e servidores para os preparativos para a comemoração dos 130 anos da Câmara Municipal de Monte Alto. Então nós vamos, né, jogar à mesa aí as nossas ideias, o que nós podemos fazer, né, de comemoração para celebrar os 130 anos. Da minha parte, eu sempre tenho produção histórica, né, como forte, mas podemos fazer aí uma mostra com imagens. Então, até faço um apelo, né, porque às vezes as pessoas, né, em Monte Alto, as mais velhas principalmente, podem ter fotos, Lucas, material guardado, de familiares que foram vereadores. Então, se você na sua casa tem uma foto, né, um material, um documento histórico, como nós chamamos, que remita ao nosso legislativo montealtense e que você queira doar, queira contribuir para a nossa pesquisa, né, entre em contato com a gente na Câmara Municipal. Converse comigo, com a Ellen, né, ou com qualquer aí, os vereadores também, né? Porque uma coisa guardada na sua casa, que pode parecer que não tenha serventia nenhuma, pode ter muita serventia, né, nessa nossa empreitada de prospectar material para produzir história. Vou dar um exemplo. Outro dia o Bicudo chegou lá no museu. Falou: Samuco, tem aqui um documento, vê se vale de alguma coisa. Era 14 folhas de sulfite datilografadas por Armando Lepori, contando a história do Dr. Raul da Rocha Medeiros. Falei, pô, cara, claro que tem. Falei, né? Olha que legal, porque a gente quase não tem informação, Lucas, sobre a primeira metade do século passado da nossa história. Primeiro terço, principalmente, né? São poucas atas, algumas atas com caligrafia extremamente difícil, tá entendendo? Então, tudo que tiver de informação, nós vamos levantar, apurar, né? E produzir conhecimento, produzir informação, produzir história do nosso legislativo. Você pensa em lançar um próximo livro, talvez de uma fase diferente da nossa cidade, da nossa legislatura? Então, dando aí já um spoiler, né? Nosso legislativo, perdão.
dando um spoiler, que é uma das ideias que eu vou dar para o nosso comitê, que ainda não se reuniu, vai se reunir a partir do mês que vem, né, vai ser trazer textos, recortes de vários momentos, desde lá atrás, né, até, por exemplo, 2016, se não me falha a memória, foi aprovado o Código de Ética. Então podemos fazer aí, né, um artigo tentando reviver como foi aquilo, né? Porque tem muita gente tanto atuando, né, nessa legislatura, como gente, né, que participou dessa elaboração, dessa promulgação desse Código de Ética. Então sim, a gente tem essa ideia de produzir mais conteúdo, né? E para isso a gente conta, né, com os nossos vereadores, com o público também que queira contribuir, porque às vezes tem material em casa guardado e esse material pode ser valioso para a gente, né? Fazer uma amostra de fotografia com fotos, né, de vários momentos do nosso legislativo. Então, né, nós vivemos num ambiente democrático ali, né? Então a gente está aberto a qualquer ideia interessante que alguém venha a dar para a gente. Então eu vou só falar uma boa tarde, agradecer o pessoal que está participando aqui pelas redes sociais. O João Gobi está dando uma boa tarde a nós aqui. A Val Rodrigues está dizendo aqui, parabéns Samuel, o livro é muito gostoso de ler. Aí o Harrington Fabiano fala boa tarde, um abraço para o Lucas Ribeiro, que Deus abençoe você sempre. Aí o Lourival Ribeiro também fala aqui, um abraço a todos, é sempre bom poder conhecer a história da nossa cidade. Então tá aí o pessoal curtindo, participando aqui da nossa entrevista. Samuel, quem quiser ir até a Câmara e visitar o museu, precisa agendar? É só chegar na Câmara? Não precisa. O nosso museu ele é aberto, certo? Por exemplo, nas sessões, você sempre acompanha as sessões, eu fico com o museu aberto, né? Às vezes as pessoas até têm um pouco de vergonha de entrar, já percebi às vezes isso, né? Mas não. Eu fico com o museu justamente aberto nas segundas-feiras de noite, né? Para a pessoa que quer ir lá acompanhar a sessão, possa dar uma olhada no museu, né? No nosso conteúdo que a gente tem ali. Nós temos muitas fotos, objetos históricos, né? Documentos históricos. Tem muita coisa legal ali, né? Então o museu fica aberto. Às vezes ele fica aberto realmente, né? Com a porta aberta, é só chegar ali e entrar. Ou se vê que a porta está aberta, né, tá fechada, perdão, é só contatar ali o Gustavo ou a Ellen, né, e pedir para entrar sem problema algum. E como que é feita essa visitação? A pessoa ela chega, você mostra ali o museu. Sim. Ou você faz um tour com ela pela Câmara? Assim, em geral com as escolas, né, a gente faz um tour, né, mas a pessoa fica livre. Se ela só quer olhar, eu respeito ali a privacidade dela. Se a pessoa demanda, né, ali uma orientação, informação, a gente também está ali, né, disponível para fazer essa orientação, tirar alguma dúvida, trazer alguma informação, né? Então, estamos ali, eu estou trabalhando ali, mas tranquilo, né? Eu posso parar o que eu estou fazendo para dar ali para qualquer pessoa alguma orientação, alguma informação. Vem algum visitante de fora de Monte Alto, alguém que tenha interesse em conhecer a história de Monte Alto, ou é mais o pessoal daqui mesmo que vai procurar o museu? É mais as pessoas daqui, né? O que às vezes tem ali é um outro estudante que vem perguntando alguma informação, né? Teve um caso de uma estudante de arquitetura que veio ali perguntar se eu tinha algumas informações do início da cidade, e aí o que eu fiz, né? Eu digitalizei as atas que estão no museu. Então, é outro trabalho meu, certo? Eu digitalizei, fotografei e eu disponibilizo o link para essas fotos. Então, também, quem é estudante, estamos aí para poder orientar também. As pessoas que queiram encontrar o Samuel, quais são suas redes sociais, caso você queira passar? Não tenho mais redes sociais, Lucas. Eu sou um Vive cara... uma vida em off agora. Eu vivo uma vida em off. O que nós
a experiência dos últimos anos com redes sociais, para mim, foi triste, assim, ver o nosso país, a que ponto ele chegou. Então, eu prefiro viver apenas no material, né? Conversando com as pessoas olho no olho, e não tenho redes sociais. Quem quiser me encontrar pode ir na Câmara. Eu sou professor, sou um acadêmico, estou aí disponível, né? E faço aqui uma homenagem a uma banda de amigos, né? Sou também do meio do rock and roll. Qual do é o nome heavy da metal. banda? A banda é Pandilha 61, é uma banda do Thiago, do Batata, do Silas, do Denadai. São montealtenses? São montealtenses. Então nós temos que, né, também aqui dar esse incentivo para as pessoas curtirem o que é nosso. Então é isso. Quero te agradecer imensamente essa participação, e quem quiser conhecer o Samuel pessoalmente é só ir lá no Museu da Câmara, que além de conhecê-lo vai adquirir muito conhecimento. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, um forte abraço e até terça-feira. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos aí. Você ouviu o programa Fala Monte Alto, todas as terças e quintas, das 13 às 14 horas, com Lucas Ribeiro, aqui na Nova Cultura. Nova Cultura FM. Hoje no Ipiranga Supermercado tem Quinta da Carne. Vem que tem